Não, acho que é só agradecer o Duda, professor. A gente está gravando, a gente resolveu também fazer um piloto, Duda, hoje. A gente faz sempre as reuniões e não tinha gravação, então a gente vai gravar hoje. A princípio é para um consumo interno, mas se o produto ficar bom, depois a gente melhora ele e faz um uso mais público também, né? Então, Só vou apagar o negócio que está apitando aqui, mas pode continuar que eu estou ouvindo. panela de pressão, a chaleira apitou ali. Então, só agradecer, fazer a abertura agradecendo o professor Eduardo David Oliveira, da Universidade Federal da Bahia, professor da Faculdade de Educação, da FACED, da UFBA, também coordenador da Rede Africanidades, professor do doutorado em difusão do conhecimento, que está com a gente para discutir sobre os textos que o nosso grupo tem estudado sobre a filosofia da ancestralidade, que é um tema que o acompanha, ou que ele desenvolve há muito tempo, né? Tabata, então, fica à vontade para fazer a contextualização e apresentação do grupo, e na sequência a gente passa para o Duda para fazer a sua fala, e depois a gente abre para o diálogo com todos e todas que já estudaram, já fizeram as leituras também desses textos. Tabata, por favor. Nós somos um coletivo de capoeira Angola, né? Nós somos da linhagem do mestre Cobra Mansa, mestre Moraes, mestre João Grande, mestre Pastinha, e a gente se fala muito de ancestralidade. Aqui nós somos todos alunos de capoeira, a maioria, né? 90% alunos de capoeira, e alunos da UFABC também, de diversos cursos. Mas, a princípio, a gente está sempre conectando o assunto capoeira com os diversos assuntos, né? E o professor Eduardo, ele fala num texto sobre a capoeira Angola. Ele fala assim, a capoeira Angola é uma filosofia, a filosofia da capoeira Angola movimenta-se no corpo, o corpo é uma filosofia. E, ao mesmo tempo, atado à contingência biológica que nos unifica e à diversidade cultural que nos fragmenta. Pois, uma filosofia que não privilegia o cognitivo e não ratifica uma cultura que produz universalidades generalizantes. O corpo está profundamente ligado à terra e esse vínculo remete à cultura africana que lê essa relação de pertencimento a partir da ancestralidade. E um texto da filosofia da ancestralidade, o professor Eduardo, ele fala também, somos africanos dentro do nosso próprio tempo, residindo e conflitando com o tempo do outro, que somos nós mesmos. Não nos confundimos, mas não deixamos de ser mestiços. Somos africanos, mas de um jeito possível apenas no Brasil. Professor Eduardo, que tipo de ancestralidade que a gente está falando, sabe? É isso que eu queria que você começasse a falar com a gente. Eu quero agradecer, antes de tudo, muitíssimo a vocês, ao coletivo, então, de Capoeira Angola, por esse convite. Saiba que não é nem um pouco retórico, é real, assim, é muito sincero, que é um prazer enorme para mim dialogar com um público, com interlocutoras e interlocutores como são vocês. É, na verdade, um deleite. Então, eu sou realmente muito agradecido. Eu devo estar com a cara um pouquinho cansada, porque foram 3 atividades seguidas, e esse negócio de ficar sentado não combina muito com esse ethos capoeirista, né? Mesmo que eu não treine como vocês, mas, enfim, dou meus pulos, e aí eu fico muito quadrado e incomodado de tanto tempo sentado aqui na tela. Mas isso é só para desculpar as olheiras, eu estou super animado por essa conversa. Então, muito agradecido a vocês. E, enfim, de que tipo de ancestralidade a gente está falando, Tabata? Você começa com uma pergunta para lá de abrangente, e que já é um movimento... Eu tenho que me deslocar para pensar isso mesmo. Olha,
Eu comecei a frequentar, a minha formação vem de movimentos sociais, e dos vários movimentos sociais, o movimento negro é que eu tenho uma pertença há mais tempo, de trás para frente, né? Não foi o primeiro que eu entrei, mas de trás para frente é onde eu estou há mais tempo. E lá já se falava, eu me lembro bem, de maneira muito periférica, da ideia de ancestralidade. Era alguma coisa que estava no jargão da militância, mas, no entanto, ainda não aparecia como uma categoria, quer dizer, era uma categoria nativa, como a gente fala na antropologia, mas ainda com significados não tão precisos, né? Ou se usava isso no sentido de se remeter a uma origem africana, então a ancestralidade seria esse tipo de vínculo que negros e negras brasileiros têm com a África, do ponto de vista biológico e do ponto de vista cultural, ou então de relações consanguíneas muito delimitadas, efetivamente, ou seja, você ter laços de parentesco com os seus antepassados, né? O mais longe que a gente pudesse ir na memória com isso. E depois, isso no movimento negro. Quando eu entrei como abiã no candomblé, faz muito tempo já, no candomblé no sul do país, numa casa nagô, então a ancestralidade era usada de uma maneira um pouco mais precisa, com muito mais força, né? E se referia muito ao próprio tipo de organização dentro de um terreiro de candomblé. Então, seria uma espécie de regra maior que sobrecodifica as outras. Então, o que você pode fazer dentro de um terreiro de candomblé? Que serviço você pode fazer? Onde você pode entrar? Quem pode, quem não pode, por exemplo, colher uma erva e rezar para essa erva e aplicar numa pessoa, no corpo de uma pessoa? Quem pode vestir determinada roupa? Quem pode usar determinada conta? Ou, como a gente fala, né, determinado ilé? E quem é que organiza efetivamente o culto? Quem é servido primeiro, quem é servido depois, etc. Ou seja, toda uma série de etiquetas de organização social, de organização política, que tem a ver também com a distribuição do poder, até a própria compreensão espiritual, ou seja, como é que se dão os enredos por dentro de um terreiro, né, de candomblé, passavam por essa noção de ancestralidade. Mas toda vez que eu perguntava o que era isso de maneira mais precisa, as respostas, via de regra, e eu adorava esse tipo de resposta, a depender da experiência da pessoa com quem eu estava interlocutando. Então, toda vez que eu perguntava sobre ancestralidade, a resposta era linda. A pessoa falava, não, isso aqui eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó. Ou seja, já respondia ancestralicamente. Eu, ainda com uma cabeça de antropólogo, ficava buscando conceito, ao invés de me deter mais na própria experiência. Mas sempre quis entender um pouquinho melhor, também do ponto de vista conceitual, o alcance da ideia de ancestralidade. Quando eu comecei a confrontar isso na academia, né, particularmente quando eu fui fazer o mestrado em antropologia, isso me pareceu uma grande encruzilhada, quer dizer, como é que, do ponto de vista dos acadêmicos, do ponto de vista dos ativistas sociais e do ponto de vista do povo de santo, a categoria ancestralidade era manejada. E nisso vai boa parte da obra que eu produzi, para entender vamos dizer assim, os primórdios, fazendo uma arqueologia da ancestralidade nos discursos que apareceram tanto no povo de santo, aquilo que foi publicado, e um pouco também da oralidade, tanto na literatura específica acadêmica sobre o tema, quanto entre os ativistas, os militantes, né, particularmente da militância negra. Então, para mim, a ancestralidade passou a dizer, eu me propus, na condição de quem faz filosofia, a ajudar a produzir o conceito, ou seja, produzir o conceito a partir da experiência, de modo que eu pudesse falar tanto das relações consanguíneas, as relações com os antepassados, as relações simbólicas, a ancestralidade como regra de organização social, a ancestralidade como pertencimento étnico-racial dentro de uma estrutura racializada num país como o nosso, a ancestralidade como filosofia propriamente dita, ou seja, a ancestralidade como discurso, como uma narrativa de si mesmo, como uma maneira de narrar a própria história a partir de recursos próprios,
Ou seja, a partir do nosso próprio horizonte cultural, né, das nossas práticas concretas, etc. E quando eu fui para Capoeira Angola com o mestre Armando, lá no Ceará, que é literalmente da mesma linhagem que vocês, então eu posso dizer que a gente está falando aqui entre parentes, nós somos parentes, né? Eu vi que também na capoeira a palavra ancestralidade ocupava o seu papel, sobretudo na referência maior aos mestres de capoeira, especialmente aos mestres criadores de linhagem. Então, a capoeira também, a ancestralidade apareceu para mim também nessa perspectiva de linhagens, de pertencimento, não só mais consanguíneos ou de axé, mas também de práticas, como é a capoeira, que apesar da sua diversidade, reúne alguns elementos estruturais que se pode dizer capoeira Angola, no singular, ainda que a sua experiência seja sempre de capoeiras Angolas, no plural, né? De modo que a ancestralidade foi para mim uma espécie de régua que me ajudou a pensar estruturas e singularidades, né, que também manejou para mim, que para mim é uma espécie de, como eu posso dizer, um plano, a gente falava assim, né, um plano de imanência, ou seja, uma região da experiência que me dá a possibilidade de relacionar-me com as mais diversas categorias, conceitos e práticas que me interessam no universo negro-africano. Então, foi assim que eu pude trabalhar com a diversidade, por exemplo, das nações africanas que para cá vieram, né? Nagô, Queto, Jeje, Angola, enfim, Banto, né? As Bantos. É assim que eu pude manejar, por exemplo, a ideia de encantamento. É assim que deu para mim entender um pouco mais a Zeré, né? A educação das relações étnico-raciais e também de história e cultura africana e afro-brasileira. Para mim, particularmente, a ancestralidade me deu a chave, foi como régua e compasso para eu produzir, eu estou falando muito particularmente, para mim, uma certa compreensão da literatura africana do continente e afro-brasileira, afrodiaspórica, né? Mas, enfim, eu não me aprofundei tanto na literatura afrodiaspórica em toda a América Latina, alguma coisa de alguns outros países, mas sobretudo aqui do Brasil. Então, esse conceito de ancestralidade abriu também para mim uma perspectiva de crítica literária, ou seja, um instrumento para eu produzir uma leitura muito específica sobre a produção literária, filosófica e antropológica do universo da negritude. Então, em resumo, eu poderia dizer que a ancestralidade é uma espécie de chave mestra, que vai me abrindo essas diversas portas, e a depender da interlocução, do contexto e do interesse, eu manejo uma ou outra perspectiva. Mas, enfim, para não ficar... Bom, acho que eu não estou sendo relativista, estou só ampliando não, né? Só mostrando as múltiplas maneiras com que eu pude abordá-la. Eu diria que a ancestralidade é uma categoria de pertencimento, ao mesmo tempo é uma categoria de relação. Ou seja, ela tanto me faz compreender no seio de uma larga tradição africana, que se resolve como corpo, então a ancestralidade é um modo corporal, é um modus corporal. Então, ela tanto é, nesse sentido, um pertencimento, quanto é também, desde esse pertencimento, uma abertura para relações as mais diversas e complexas que a gente pode estabelecer com o que a gente poderia dizer aqui, a roda de fora. Então, vamos lá. A ancestralidade é o portal que me permite jogar na roda de dentro e jogar na roda de fora. Ela é uma espécie de linha da calunga, uma linha que não separa, mas une a roda de dentro e a roda de fora. Isso eu nunca tinha dito, foi por conta desse início de interlocução que eu pensei essa imagem. Tá, você está conseguindo acompanhar? Você quer seguir para puxar o diálogo? Eu queria que ele repetisse essa última frase que eu queria anotar, que ele falou. Da ancestralidade, da linha da calma. Eu conheço bem, ele está anotando agora, inclusive, a frase. Eu também queria anotar, tá? Mas a ideia é essa, assim, a ancestralidade é como essa linha da calunga, que não divide
mas relaciona a roda de dentro e a roda de fora. Então, nesse sentido, é um portal, né, aberto para as duas dimensões. E eu realmente gostei dessa ideia. A gente pode terminar? Eu preciso escrever um texto. Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. Pode continuar, gente. Aí poderia dizer que o capoeira nos dois lados que são relacionados. A ancestralidade é essa linha e o capoeirista transita, não só o capoeirista, né, mas não sei, a pessoa que está conectada com essa ancestralidade, ela se relaciona com a roda de dentro e a roda de fora, com as duas linhas. Ela pode passar nesse portal, tem acesso. Como é, se eu ver assim? Exatamente, exatamente. Ou seja, a capoeira para mim é exatamente essa dança entre o mundo dos viventes e o mundo dos antepassados. Da mesmíssima maneira que é o xirê no candomblé ou no ifá, enfim. Ou seja, no corpo do capoeira, no corpo da capoeira, se dá esse trânsito, essa palavra trânsito é muito importante aqui, se dá esse trânsito, esse movimento que relaciona esses mundos. É por isso que a gente fala tanto no universo da capoeira, tanto quanto no universo das religiões de matriz africana, em fundamento. Então, talvez o fundamento aqui mais importante do que eu estou tentando trazer para agora e interlocutando com vocês, seja a própria ideia de movimento. A ancestralidade não é uma categoria estática, ela não define relações fixas de pertencimento a um território ou a um grupo étnico-racial, ou a algum projeto político. Está sempre, constantemente, em negociação e conflito, que é o título desse livro do João Reis, né? Negociação e conflito, que eu adoro. Mas, ou seja, não há nenhum momento nessa transição entre da roda de dentro e a roda de fora, ou, de outra maneira que eu disse, entre o mundo dos viventes e o mundo dos antepassados, que não tem as duas coisas, negociação e conflito. É conflito o tempo inteiro, e é negociação permanente. A ancestralidade é o manancial que eu utilizo, que utilizamos, para lidar com esse conflito e para ter elementos para negociação. Uma espécie de grande repositório de práticas e de saberes que informam meu discernimento, minha atitude, minhas decisões no mundo. Mas sem nunca se livrar do conflito, sem nunca poder abdicar da negociação. E aí, assim, quem me dá um pouco a chave para aprofundar essa perspectiva foi justamente a capoeira Angola. Repare, eu tenho uma vivência de muito mais tempo no universo religioso, negro-africano, das religiões africanas. E tudo que eu estou dizendo aqui já está lá, nas religiões de matriz africana, particularmente o candomblé, e para mim, mais particularmente, o ifaísmo. No entanto, foi na capoeira, e provavelmente por conta dessa relação entre corpo e movimento, que eu tive a maior parte dos insights daquilo que eu estou trazendo agora, ou seja, de pensar a ancestralidade como uma categoria de relação. E é aí que é importante, porque em algum momento da minha vida, eu já pensei as religiões de matriz africana, e, portanto, a própria ancestralidade, de maneira mais idílica, de maneira mais romantizada. Por exemplo, subjazia a uma produção minha de mais tempo, né, de 1, 2 décadas atrás, subjazia ali uma ideia de harmonia, né, ou seja, a cosmovisão africana como uma grande harmonia na continuidade da cultura africana aqui no Brasil. Eu abdiquei dessa perspectiva quase que completamente, não enxergo mais aí a harmonia que eu via lá atrás. O que eu enxergo é contato, conflito, confronto, luta, numa palavra só, jogo. Então, a ancestralidade é uma categoria de jogo. É uma das conversas com Cobra Mansa, né? Que a gente, várias, aqui mesmo nessa mesa onde eu tô, quer dizer, nessa mesa, né? A gente nunca conversava na mesa, era no chão, né?
Então, nesse chão, onde está essa mesa, onde eu estou, a gente conversando sobre jogo de corpo e ancestralidade, né? Jogo de corpo e ginga. E a nossa conversa, quem que começava antes, né? A ginga vinha antes ou o jogo de corpo vinha antes? E aí a gente falou, não, jogo de corpo é anterior, porque a ginga é um dos modos de jogo de corpo. Eu acrescentaria nessa conversa que a ancestralidade é esse jogo, vamos dizer, é uma regra que não é definida, é bem essa regra da capoeira, como diz o mestre Pastinha, que tem disciplina, mas ela não pode ser discernida, não pode ser decupada, não pode ser engessada, né? Então, a ancestralidade é justamente essa possibilidade, não essa possibilidade, essa experiência maleável, flexível, de movimento constante e sagaz de lidar com esses jogos de corpo, inclusive a ginga, em qualquer contexto, não só na roda de dentro. Eu tenho muito particularmente, até porque me falta competência na roda de dentro, mas eu tenho tentado criar alguma competência para fazer esse jogo na roda de fora. Ou seja, a capoeira para mim é exatamente esse sujeito social muito capaz, porque treina literalmente isso todos os dias, de fazer esse trânsito. Nada fácil entre negociação e conflito, né, na roda de dentro e na roda de fora. Com os últimos acontecimentos no mundo da capoeira, eu estou absolutamente convencido de que quem só joga na roda de dentro não é capoeirista. Mas, enfim, é só uma opinião particular. Me parece que tem que fazer trânsito, né, entre o dentro e o fora. Eduardo, a gente estava falando aqui no grupo passado, né? E aí aconteceu algumas questões que a gente meio que deu uma empancada, assim. Como é que a gente acessa essa ancestralidade, né? Todo mundo tem ancestralidade, ou a pessoa passa a acessar quando ela não tem, tipo, eu falei meu relato que eu só vim conhecer e acessar quando eu entrei na capoeira Angola também, né? E aí a gente também entrou nessa questão. Todo mundo tem ou pode reivindicar o branco, o índio, o negro, né? Enfim, o europeu. Como é essa questão dessa ancestralidade, né? Como você se é uma coisa externa, né, do outro dizer assim, ó, agora você tem, ou você se né, se identifica e diz, eu tenho, e reivindico a minha, né, e passo ela adiante, né? Não sei se deu para entender. Perfeito. Qual é o teu nome? Porque eu estou vendo aqui como Daniele, mas a não ser que eu seja preconceituoso, você não é Daniele. Gezinho. É Gezinho? Pô, aqui de Fortaleza. Porra, me chamando aí todo formal, pô. Beleza, Gezinho, vamos nós. Velho, olha só, essa coisa, né, de auto-identificação, né? Ancestralidade é uma categoria comunal, comunitária. Então, você é reconhecido no seu território de atuação e pertencimento. Então, eu diria, de maneira muito resumida, que é assim que você acessa a sua ancestralidade, na medida exata em que você participa, servindo a sua comunidade. Então, para mim, ela não é exclusiva de um pertencimento étnico-racial. Então, porque a ancestralidade, eu posso dizer que existe uma ancestralidade europeia, asiática, indígena, não é? Aí também a gente tem que começar a dizer de que ancestralidades vamos falando nós. Porque, repare, você está falando de ancestralidade africana, no sentido de pertencimento, de vínculo com esse território, com essa cultura, com esse parentesco, inclusive, não será de todas as pessoas, a rigor. Do ponto de vista desse tipo de vínculo, quando ele é consanguíneo. Agora, há muito tempo, no universo da cultura, eu não posso reificar, eu não posso reduzir os pertencimentos a uma noção biologizante. Sobretudo nós que moramos no Brasil, que é muito conhecido pelos seus fenômenos de encontros, de mistura, até esse conceito super movediço, né, e cheio de armadilhas, cheio de trapaças, que é da mestiçagem.
A ancestralidade também, veja, são coisas diferentes, né? Ancestralidade, negritude, e a categoria étnico-racial. Então, eu não tomo uma pela outra. Então, cada uma dessas noções, cada uma dessas categorias tem a sua própria história e está dentro de um projeto discursivo que não, raras vezes, está dentro de um projeto político comum. Então, se há uma pessoa branca que, por exemplo, entra num terreiro de candomblé, participa, como a Bian, depois se inicia, se torna Iaô, Eked, Ogã, a depender do seu gênero. Essa pessoa passou por rituais negro-africanos que lhe confere o pertencimento a uma ancestralidade africana. Mas isso não faz essa pessoa branca uma pessoa com pertencimento étnico-racial negra. Então, é possível relacionar essas duas coisas? Ancestralidade africana com pertencimento étnico-racial europeu? É possível. Porém, desde que a atitude dessa pessoa branca seja de se colocar a serviço da sua comunidade. Então, há critérios, eu diria, éticos para isso. Então, o conjunto das suas atitudes é que vão determinar em larga medida se a comunidade vai conferir ou não vai conferir a você pertencimento. Eu não moro, por exemplo, em território quilombola. Eu nunca morei em território quilombola. Nunca reivindiquei para mim essa categoria. Eu fiz trabalho, faço ainda, enfim, há muito tempo, há mais de décadas, em territórios quilombolas. Mas o trabalho que foi mais significativo para mim, o mais intenso nesse mundo, ainda quando a gente não tinha as leis que depois popularizaram um pouco o trabalho com os territórios quilombolas, foi bem antes disso. Eu lembro de numa noite, numa reunião, com uma fogueira acesa, dentro de um ritual comunitário, que não tinha a ver com religião de matriz africana, que o mais velho da comunidade, muito emocionado, parou um pouco a festa, quer dizer, continuou a festa, mas parou os sons, e aí me batizava como um quilombola. Me batizou, me responsabilizou como quilombola, que era uma maneira dele me vincular também à luta daquela comunidade, e de resto, essa comunidade como um todo. Então, eu não reivindiquei, não era uma autodeterminação. Foi atribuído a mim como responsabilidade, né? E é o tipo de responsabilidade que você não nega. A mesma coisa acontece com o orixá. Quando o orixá te chama para ser do terreiro de candomblé, você vai dizer não para o orixá? Mesmo que você não queira, não é uma questão da vontade pessoal. É uma, para a gente, né, que tem uma perspectiva espiritual sobre isso. É uma dimensão de um chamado espiritual. Então, mesmo que eu não queira, se o orixá está me chamando, como eu vou dizer não? Ou seja, isso não é uma questão individual. Isso é sempre, a ancestralidade se diz sempre do ponto de vista dos pertencimentos comunitários e das ações comunais. Enfim, eu não sei se consegui te dizer um pouco de maneira mais nítida essa ideia. O que eu só quero reforçar é que a ancestralidade é uma categoria que me permite manejar, inclusive, ancestralidade diversa. Por exemplo, há algum tempo eu estou me dedicando a entender um pouco como a ancestralidade africana se relaciona com a ancestralidade andina aqui no Brasil. Né? Ou seja, como a gente é marcado por essa dupla, pelo menos essa dupla ancestralidade. E quando a gente falar de uma ancestralidade negra, africana, relacionada com uma ancestralidade branca, europeia, então tem negociação, mas o conflito é evidentemente muito maior do que a indígena e a africana, mas são relacionáveis. Na minha opinião, é possível de se relacionar com certeza. Mas, enfim, ancestralidade africana ou ancestralidade negra não é a mesma coisa que identidade étnico-racial, mas elas podem se correlacionar. Valeu. Professor, boa noite, obrigado. Boa noite, Lucas. Fechou o microfone então, aí. Não... Oi? É fechado o seu microfone.
tá fechada? Ué. Agora estamos ouvindo, fala aí. Oi, estão me ouvindo? Legal. Então, boa noite. Eu agradeço a presença aqui para o nosso encontro. A minha foge um pouco do que está sendo debatido agora, está dentro do contexto, né? Uma outra coisa que a gente discutiu muito é dizer sobre a do texto sobre filosofia. Lucas, está cortando muito, a gente não está filosofia conseguindo. Lucas, está cortando, a gente não está conseguindo entender. Está aparecendo toda picotada a sua fala. Beleza, vou escrever. Lucas vai escrever, então, e quem continua essa conversa? Enquanto ele escreve. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos sim, Kaique. Opa. Primeiro, boa noite, Eduardo. Obrigado pela presença, prazer. Boa noite. Eu queria conversar um pouco sobre com você sobre uma parte do texto que eu fiquei sua que me fez pensar. Quando você fala muito, você enfatiza que a ancestralidade é uma ética. Você também, ao mesmo tempo, abre o texto falando sobre a modernidade e a pós-modernidade, e, ao meu entender, criticando elas. Eu queria entender melhor o que seria essa ética, porque, ao meu ver, não necessariamente a modernidade, a pós-modernidade, talvez seja uma ética, mas, em muitas medidas, acho que na prática elas acabam implicando em ética, certo? E aí, você também fala muito que a ancestralidade tem como centralidade lidar com a diversidade. Só que, ao mesmo tempo, e como você mesmo também fala no texto, a modernidade e a pós-modernidade também foram responsáveis por muitas teorias racistas e colonizadoras. Como lidar com essa diversidade a partir da ancestralidade e, por consequência, como lidar também com esse pensamento do colonizador, esse pensamento, sabe, que é resquício e consequência disso. Isso é uma coisa que me fez ficar pensando. Eu queria saber como seria essa ética da ancestralidade, principalmente frente a essas diversidades mais específicas, né, que, a meu ver, são totalmente conflitantes com a própria existência, né, desse pensamento. Não sei se eu fui claro, mas se eu não fui, pode me perguntar. Não, tá de boa. A gente está aqui no jogo de claros e escuros, para citar essa obra do Muniz Sodré, né? Ô, Kaique, é o seguinte, vamos nós, bora lá. Na última, como é que chama? Na última banca de doutorado que eu fui de capoeira, na penúltima, né? Foi do Contramestre Sem Terra, que é o do Paulo Magalhães, um capoeirista que é contramestre, que vocês provavelmente conhecem, que está sempre aqui também na cena da militância, da salvaguarda da capoeira. E eu fui para a banca dele e tal, li o trabalho dele com muita atenção, e eu estou evocando isso porque ele colocava antes a capoeira, né, particularmente a capoeira Angola, mas ele colocava a capoeira como um movimento de oposição à modernidade. E aí, então, a capoeira como sendo flexível, a partir de valores comunitários, inclusivos, do lúdico, etc., etc., e a modernidade como um pensamento da opressão, né, do rígido, da racionalização, etc. E aí eu pedi licença, pedi a Go, era uma banca também composta por mestres de capoeira, e aí eu pedi licença para refletir, fazer uma dobra um pouco mais, no meu ponto de vista, um pouco mais dentro
desse fenômeno, eu dizia para ele que eu discordava dessa tese dele, que eu não achava que a capoeira ela se opunha à modernidade, né? Eu dizia que a capoeira no seio da modernidade é como que um seu contradiscurso. A capoeira é fruto do que a gente chama, a capoeira como a gente conhece, como um fenômeno organizado, social, com o formato que tem hoje, ela é fruto da modernidade, e não o contrário. Agora, deixa eu me demorar só um pouquinho nisso, pode ser? Pode ser, gente? Me parece que isso pode nos dar bons elementos para a conversa. Então, veja. De boa. A modernidade é alguma coisa como que sei lá, né, essas palavras são muito engessadas, mas são um grande paradigma de uma época no mundo ocidental, da qual nós, ainda que como vítimas dela, fazemos parte de maneira indissociável. A gente não pode efetivamente negar a modernidade só por efeito de discurso. E só porque eu digo assim, eu sou do candomblé, então eu não faço parte do que foi ou do que é o projeto moderno. Eu sou da capoeira, então eu estou livre das mazelas da modernidade. Era quase como dizer que a gente não enfrenta as relações capitalistas, patriarcais, machistas, racistas, sexistas da sociedade onde a gente está inserido. A capoeira está inserida no meio desse grande rio, que é a modernidade, digamos assim. Agora, nem tudo que está plantado aí dentro dessa floresta, a modernidade, é erva daninha, né? Então, veja, a capoeira, ao mesmo tempo, é o que é a capoeira, é um movimento de afirmação e negação o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que ela é fenômeno da modernidade, ela produz um discurso contra-moderno. Então, ela negocia a linha de dentro, o jogo de dentro e o jogo de fora constantemente. A roda de dentro e a roda de fora estão em permanente mutação. Vamos pensar agora, usando essa metáfora, que a roda de fora é a modernidade e a roda de dentro é a capoeira. Então, aonde está a roda de dentro? Ela está contida no conjunto da roda de fora. Ou seja, não é pensar de maneira idílica, romântica e ingênua o fenômeno capoeira e a sua prática, mas é pensar no signo da complexidade, que é existir no mundo patriarcal, racista, moderno. Ora, é por isso que eu vou defender que a ancestralidade é uma ética, porque se eu estou pensando aqui em ancestralidade como regra social, eu estou dizendo que a organização social negro-africana, que foi trazida para cá e recriada no Brasil pelos africanizados, pelos escravizados e escravizadas, enquanto modelo social, e não enquanto sujeito individual, mas enquanto modelo social, é uma organização ética. Veja, o xirê, né, a roda do candomblé, é uma roda, é um círculo, onde não tem início nem fim. Onde o plano principal, apesar da hierarquia, é o horizonte da Terra. Onde a mesma ideia, né, se atualiza na capoeira. É roda de capoeira, não é linha da capoeira. Não é quadrado da capoeira. Porque essa ideia de círculo é uma ideia ancestrálica muito forte para a gente. Onde não tem a delimitação de onde começa e onde termina, mas quem entrou na roda faz parte do processo. E ao fazer parte do processo, traz no seu corpo, na sua memória, no seu discurso, tudo que lhe atravessa, na sociedade abrangente ou no grupo específico de capoeira. E é exatamente, para mim, a capoeira, assim como é o candomblé, é um modo de se educar eticamente, ou seja, é um modo de produzir sujeitos éticos. O que isso significa? Que eu posso me valer dos valores que foram mantidos, criados, recriados e preservados na capoeira Angola, como princípios pedagógicos da educação ética dos seus sujeitos. Porque a organização social negro-africana atualizada na capoeira, ela tem essa potência de ter mantido a memória e a prática ética das sociedades negro-africanas.
Então, por que são éticas? Porque são inclusivas. Por que são éticas? Porque elas sempre partem da diversidade, mas não é da diversidade, não é da diversidade como abstração. É da diversidade como afirmação positiva da diferença. Ou seja, a diferença, ela tem aqui o papel não da afirmação do sujeito individual, mas da localização desse sujeito numa cosmologia comunitária. Ou seja, esse sujeito é muito si próprio, é muito si própria, justamente porque se coloca a serviço da sua comunidade, do seu território, né? Do seu território social e do seu território geográfico, também no caso das sociedades mais antigas. Ou seja, a ética que eu estou defendendo aqui, enquanto ancestralidade, é uma forma social de organização negro-africana, atualizada no candomblé, no samba, no maracatu, no lundu, na capoeira, justamente porque tem a mesma matriz, ou a mesma motriz, como querem alguns. Então, e aí, se me permite, eu quero fazer uma dobra disso ainda. A capoeira, então, para usar essa expressão que eu gosto muito do mestre Cobra Mansa, que de resto não é dele, que ele pegou de outros mestres, que é essa ideia da tática do cupim, né? Então, você vai comendo por de dentro o sistema. Não é se apartando de maneira dicotômica para o lado de fora. É fazendo a crítica, ou autocrítica, no próprio corpo, na própria corporeidade. É cortar na própria carne, sacou? É assumir a responsabilidade de estar vivendo num mundo, por exemplo, em que, sendo homem, eu tenho o privilégio de homem. Então, se eu quiser me melhorar como projeto masculino, eu vou ter que cortar na minha própria carne. E não entrar numa noia de que eu criar uma cisão, uma dicotomia entre os homens que têm masculinidade tóxica e os que têm masculinidade saudável. Não existe esse tipo puro. A gente é atravessado por tudo isso. E aí se torna um projeto, ou seja, uma atitude, né? Eu penso a capoeira como uma filosofia da atitude. Uma atitude permanente, permanentemente em conflito, permanentemente em negociação, da gente, por exemplo, superar a modernidade. Então, mesmo essa coisa de modernidade, eu não digo que a modernidade é ética. Eu digo que a modernidade produz as suas éticas, quase sempre assentadas na ideia de indivíduo, visando, por exemplo, no projeto ético da modernidade, você tem como sustentáculo o primado do indivíduo, e, portanto, você tem a ideia da propriedade privada e do controle da natureza como máximas desse projeto. Para a gente, como fenômeno histórico, a gente é exatamente o contrário disso. Ou seja, a gente traz para dentro da modernidade, que nos chegou como violência, a ideia comunitária e a relação dialógica e, eu diria, muito mais sustentável com a natureza, né? Que é esse um dos grandes, das grandes heranças que a cultura negro-africana nos legou. Então, se você... Enfim, acho que eu estou me estendendo muito, mas só para dar esse exemplo. Aqui em Salvador, a gente tem o terreiro do Ileu Poafonjá, que é o famoso terreiro da mãe Stella de Oxóssi, que nos deixou há pouco tempo, nosso ancestral, e que fica aqui localizado na periferia da cidade, num bairro muito populoso, na periferia, né, Fazenda Grande do Retiro, etc. E aí a prefeitura foi fazer uma pesquisa sobre morte de crianças, não tinha nada a ver com candomblé, e viu que naquela região toda, uma região muito populosa, tinha muitas crianças que morriam de inanição, ou seja, por falta de comida. Mas uma pequena parte bem no miolo dessa região, as crianças não morriam de inanição. Eles ficaram intrigados, queriam saber por que naquele pequeno pedaço da grande extensão dessa periferia soteropolitana não existia esse fenômeno. Eles foram investigar e viram que era exatamente as famílias que vivem em torno do candomblé. Mais ou menos 1.000 famílias. Essas famílias são numerosas, né? 5, 6, 7 pessoas por família. Então, vamos pegar aí o número de 6. Então, seria pelo menos 6.000 pessoas nesse território, e as crianças associadas a essas pessoas comiam, porque elas comiam nas festas de terreiro,
comia galinha, comia carneiro, bebia suco de abacaxi, bebia alujá, bebia, enfim, e comia farinha, comia feijão, feijoada, ou seja, o que eu estou dizendo é que essa forma de organização do candomblé, estou dando um exemplo material, ele é inclusivo, né? Ele é inclusivo, e é nesse sentido que eu o chamo de ético. Agora, isso não garante que quem participe dessa comunidade automaticamente tenha garantido o selo de ser uma pessoa ética. Então, pode ser que uma pessoa esteja dentro da capoeira, seja capoeirista de longo tempo, esteja dentro do candomblé, esteja dentro do candomblé há longo tempo e faça opções, por exemplo, racistas e faça opções, por exemplo, machistas. E isso não faz essa pessoa uma pessoa ética, muito embora ela tenha o privilégio de estar numa organização que, na sua forma de organização social, é sim ética. Da mesma maneira no capitalismo, só para dizer, o fato de eu pertencer a uma sociedade capitalista não me faz automaticamente um filho da mãe, um sacana, né, um explorador dos outros. Eu posso, dentro dessa comunidade, por exemplo, praticar a economia solidária, posso praticar o preço justo, posso comprar produtos que não agridem o meio ambiente, eu posso ter a escolha, na hora do meu consumo, de não corroborar com uma estrutura do capital, por exemplo. O fato de eu viver numa sociedade patriarcal não me condena a ser um machista voraz o tempo inteiro. Eu posso minorar meu machismo, confrontar meu machismo, tomando atitudes, me educando na luta antissexista. Então, dos dois lados, eu posso pertencer a uma sociedade patriarcal e ter atitudes éticas, eu posso pertencer a uma comunidade capoeirística ou religiosa de matriz africana e ter atitudes antiéticas. Ainda vai depender muito das nossas escolhas, da nossa responsabilidade, da nossa atitude. Lucas, você quer tentar falar a sua questão? Você colocou aqui no texto, senão a gente lê, mas ia ser mais legal se você conseguisse fazer. Vale tentar? Oi, vamos lá. Oi, tá cortando ainda? Acho que tá. Tenta aí. Tá, vou tentar. A minha questão, na verdade, é que a gente leu e ficou com uma dúvida no texto da filosofia da ancestralidade do professor, onde ele fala que a filosofia ela produz mundos, né? E que a filosofia da ancestralidade, para além de construir conceitos, ela gera o encantamento. E aí a gente ficou debatendo isso bastante da última vez, sem conseguir chegar numa definição assim exata, mas lendo novamente o texto, eu acredito que eu tateei assim mais ou menos. Eu penso que seria esse encantamento induziria uma disposição para agir no mundo, percebendo o outro como fundamento da nossa própria existência. E aí eu queria saber se tem a ver o que eu pensei, se você pode esclarecer isso um pouco para a gente. Deu para pegar, Duda? Deu para ouvir direitinho. Eu não li a pergunta, mas eu ouvi direitinho. Ô, Lucas, olha só, para mim a função da filosofia é exatamente construir mundos. Então, deixa eu falar disso bem rapidamente. É estranho dizer, né? Como assim a filosofia constrói o mundo? Tem esse poder todo mesmo, né? Então, eu tomo como premissa de que isso que se chama realidade, como se fosse uma existência totalitária, única, não existe. Então, não existe a realidade nesse sentido. Toda vez que eu escuto alguém dizendo para mim sobre o que é a realidade, eu fico, talvez por conta da própria capoeira, eu fico desconfiado que essa pessoa está querendo ter vantagem sobre mim. Porque muito provavelmente esse mundo vai se parecer muito com ela, né, com a pessoa, e muito provavelmente eu vou estar numa condição de subalternidade em relação a isso. Então eu fico um pouco desconfiado sempre de quem tente determinar o que seja a realidade no sentido único, no sentido totalitário. E é por isso que a filosofia da ancestralidade é uma filosofia, ela quer produzir mundos, e eu sempre boto isso mesmo
no plural, é a criação de mundos. Por exemplo, estou absolutamente convencido que a capoeira Angola gesta um mundo, para até linkar com o que a gente estava falando antes, distinto, diferente, ainda que no seio dela, do que a modernidade. Ou seja, a gente é capaz de gerir, não só no conceito, mas na própria prática, no afeto, no pensamento, na percepção, na espiritualidade, a gente é capaz de gerir, de criar mundos. A grande dificuldade está em relacionar esses mundos. Às vezes eles não são facilmente relacionáveis, o que dá a ideia, por exemplo, de guerra, né? O que dá a ideia de confronto. Mas, de resto, a capoeira parece estar bastante treinada para pensar esse confronto de uma maneira interessante, né? Ora, se a filosofia da ancestralidade é construir mundos, se ela rejeita a perspectiva unívoca de aceitar a realidade como uma só, se ela trabalha sempre com as possibilidades e as correlações de mundos existentes, coexistentes, é porque ela se contrapõe na grande narrativa hegemônica à ideia de um tal desencantamento, né? Então, o mundo ficou desencantado. E aí eu me lembro sempre das reflexões daquele sociólogo lá, o Weber, que não tem nada a ver com capoeira, mas que analisando um pouco a sociedade do tempo dele, estudando o protestantismo, né, da época dele, estudando, enfim, o sistema de capital da Alemanha do século XIX, ele vai dizer que com o epanágio de uma razão pragmática, de uma razão técnica, ou seja, a razão sobrecodificando todas as esferas da vida, e nesse sentido desencantando o mundo vai perdendo a magia, vai perdendo o mistério, e fica sobre o sol causticante da razão que acha que tudo pode explicar, e que por isso mesmo tudo pode controlar, inclusive a natureza, inclusive a espiritualidade, sobretudo a humanidade, sobretudo a política. Então a gente vê muito bem que a economia se tornou, por exemplo, uma grande estratégia de dominação de corpos e pessoas, né? Já não interessa mais a vida das pessoas, a gente está vendo isso agora na pandemia. Não interessa a vida das pessoas, mas interessa os índices da Bolsa de Valores e como o mercado, os humores do mercado são mais importantes que os temores dos viventes, né? Dos cidadãos e cidadãs. Então, assim, construir mundos na perspectiva de construir mundos encantados. Ou seja, um mundo onde, outra vez, o mistério seja a moeda social entre nós. Ou seja, na minha opinião, cada pessoa é um mistério. Já se diz isso muitas vezes, né? Cada um é um universo. Até para lembrar o velho Raul Seixas, que eu sei que alguns aqui têm alguma predileção. Então, cada um de nós é um universo. E eu estou absolutamente de acordo com isso. Agora, a gente é universos correlacionados, né, que vai formar aí grandes galáxias, né, grandes sistemas de relações. O encantamento, para mim, se dá exatamente na qualidade de relação que a gente sabe produzir com o outro. E se, para o mundo, para a narrativa hegemônica, então, moderna, capitalista, etc., que quando falou, por exemplo, de ética, para voltar no tema, quando falou de ética, tinha como critério para pensar as relações éticas o próprio indivíduo. Ou seja, o parâmetro para pensar as relações éticas é exatamente o sujeito. Ora, a gente aprendeu com um pensador que nada tem a ver com a capoeira também, é um lituano, né, que me passou pelos campos de concentração nazista e acabou sendo radicado na França, que é o tal do Emmanuel Levinas. Ele, para mim, faz uma virada extraordinária na história do pensamento canônico ocidental, que é, o critério da ética não é o eu, o indivíduo sujeito, o critério da ética é o outro. Isso, para mim, me serviu como uma luva, de resto, serviu para o pensamento latino-americano, né, da onde eu tenho um dos meus pertencimentos e da onde eu aprendi essa perspectiva. Ou seja, se o critério da ética é o outro, e se, para mim, a filosofia da ancestralidade é uma filosofia de relações entre universos,
Então, eu preciso juntar uma coisa com a outra e pensar que a qualidade dessa relação com outrens tem que ser da ordem que não reduz esse outro a um conceito que eu tenho dele, mas que consiga preservar a sua infinita possibilidade de ser, inclusive de mudança. Então, como, por exemplo, eu vou engessar uma capoeirista, um capoeirista dentro de um conceito rígido? Eu estaria matando a capoeira e o capoeirista. A ideia é, pelo contrário, é poder acompanhar o movimento de outrem. E nisso está a magia. Ou seja, acompanhar esse movimento do outrem é reconhecer a diferença não como ponto de chegada, como quis a pós-modernidade, né? Mas como ponto de partida, como reivindica a filosofia da ancestralidade. Ou seja, a diferença é condição fundamental para a gente criar relações qualitativas com outros, seja de um indivíduo para outro, seja de uma coletividade para outra, seja de um continente para outro, seja de uma região do mundo para outra. Então, assim, a produção do encantamento se dá exatamente nas relações que a gente é capaz de produzir, mas pautadas em critérios éticos, ou seja, na manutenção e na ampliação das nossas liberdades. O encantamento é da ordem da liberdade. O que eu estou dizendo com isso? A minha régua e o meu compasso para medir o encantamento não é um sentimento passional pessoal, não é eu ser tomado por uma espécie de delírio afetivo, que eu adoro, inclusive, ou delírio de pensamento, que eu também adoro. Mas não, como critério social, é auferir nas relações concretas que a gente tem no mundo, com a gente mesmo, com o outro e com a natureza, com sócios, a capacidade que a gente tem de manter a liberdade que já conquistamos e de ampliá-la para além dos nossos próprios umbigos, né? Então, não existe, nesse sentido, encantamento sem liberdade. Uma coisa está relacionada à outra, ainda que elas uma não se reduz à outra, mas se correlacionam. E, por fim, eu te diria, Lucas, que o encantamento é também da ordem, como eu posso dizer isso? Do nosso pertencimento à natureza, ou seja, de se relacionar com a natureza, não como se a gente fosse dela um controlador ou um opositor, mas como se a gente fosse dela o que de fato nós somos, um elemento a mais dentro do seu conjunto. Isso nos devolve uma larga dimensão de encantamento muito pragmático. Então, é o que a gente tem assistido agora, por exemplo, com essa história da pandemia, né? Você vê que sem a humanidade invadindo os espaços marítimos e de floresta e tal, em muito pouco tempo, poucos meses, já se recria espaços que estavam muito agredidos, já começa a ser repovoado pelas espécies nativas daquele lugar, golfinhos, baleias, animais de 4 pés, de 2 pés, de pena, etc. Ou seja, seria incrível que a gente pudesse coexistir com essa flora e com essa fauna de maneira a se entender pertencente com ela. Como, por exemplo, nos ensina as comunidades indígenas há tanto tempo, ou as comunidades negras africanas tradicionais há tanto tempo. Então, isso é da ordem de uma magia, de um encantamento, né, que não revela o mistério, mas vive o mistério na dimensão do cotidiano. Em geral, essa ideia de mistério no Ocidente é para ocultar relações de dominação. Para a gente, o mistério nas culturas de matriz africana é para estreitar relações de pertencimento. Eu viajei? Tá dando para ir de boa? Você viajou e está à deriva, como sempre, que é ótimo. Quem dá sequência? Boa noite, professor. Primeiramente, prazer. Eu tenho uma pergunta, na real, como dá essa relação entre ancestralidade, tempo e tradição? A minha pergunta se baseia muito, eu dou aula de hip hop em umas escolas aqui em Diadema, no projeto Mais Educação, para crianças entre 7 a 11 anos de idade, que são bem novas,
que estão dentro desse movimento ancestral, em contato com os ancestrais, mas estão sempre ressignificando essas tradições, né? Como se dá essa relação toda aí? Como se move? Os ancestrais são só as pessoas mais velhas que vieram antes, ou as crianças também, né, estão se tornando, ressignificando essa ancestralidade e as tradições? Qual é a importância das tradições dentro, né, dessa cultura ancestral, né? Eu, no meu caso, no movimento hip hop, mas aqui da capoeira também. Como isso acontece? Massa, Jonatas, né? Isso. Pronto. Massa, Jonatas, obrigado pela sua questão, como por todas as outras também. Olha, tem uma dimensão, ancestralidade para mim, e como é que eu vou dizer isso? Eu vou dizer, eu poderia dizer de maneira muito longa, eu vou tentar dizer de maneira mais curta. A gente maneja muito o conceito de história, né? Quando vai falar de tradição e de tempo. Então, tempo é uma categoria que a história maneja, assim como a ideia de tradição. E eu não sou historiador, mas por ofício da militância, eu precisei estudar a história da África, quando ainda não se formavam muitos historiadores da África, para poder fazer meu ativismo militante, né, meu ativismo no movimento social negro, de maneira mais contundente. Eu fazia isso porque eu sentia a necessidade de aprofundar essa discussão e manejava, obviamente, com o conceito de história da África, que até agora é manejado. Mas em algum momento eu percebi, isso ainda está em amadurecimento para mim, que no conteúdo estava bem legal, só que na forma eu estava me traindo, porque de alguma maneira eu mantinha intacta aquilo que a historiografia estabeleceu como sendo os estudos nessa relação temporal. E aí tem toda essa discussão por dentro da historiografia, que não é o caso da gente falar aqui agora, eu acho, e nem sei se eu tenho competência para isso, eu discuti isso muito tempo atrás, mas o que eu quero dizer é que eu comecei a ficar descontente com a categoria história. Comecei a ver que ela não dava conta. Por exemplo, a história que eu aprendi ainda pensava um passado, um presente e um futuro. Ainda estabelecia uma certa linearidade, mesmo quando era dialética, né? Mesmo quando eu usava essa metodologia, ou essa filosofia dialética, ainda preservava uma certa linearidade nos esquemas de pensamento histórico. E aí eu vi que na ancestralidade o tempo ele se dilui. Então, a ancestralidade passou a ser, então, para mim, uma crítica à história que eu aprendi dos historiadores ocidentais, mesmo quando esses historiadores eram africanos, como Kizerbo, autor da monumental obra História Geral da África, né? O Kizerbo é um desenvolvimentista, ele pensa a história em esquemas de progressão, então progressão linear, a ideia de evolução está muito presente na história da África, por exemplo, do Kizerbo. É datado, o Kizerbo enfim, é congolês, eu já não me lembro, mas enfim, é dali, se não é congolês, é perto dali, mas é como quase todos os intelectuais africanos, ele é educado na Europa, na França, e bebe da fonte desse tipo de história. Então, ele não podia se livrar daquilo que o constituía. Muito embora o esforço dele tenha sido realmente fundamental, e tudo que eu estou dizendo aqui é tributário do que eu aprendi com ele, mas faz parte da tarefa do discípulo criticar o mestre, né? Que o mestre Cobra Mansa não me ouça falando isso. Se ele falar, se vocês falarem que eu falei, eu vou dizer que não. Mas, de alguma maneira, é isso mesmo. O discípulo tem que atualizar o mestre, em algum momento superá-lo. É para isso que os mestres educam seus discípulos, né? Para superá-los e continuar o legado comunitário com mais força, com mais qualidade. Então, a ancestralidade é uma categoria que se opõe, em alguma medida, suplanta a ideia de história. E por isso ela vai ter que recriar a categoria tempo. E também a própria categoria espaço, que não apareceu na sua pergunta, mas está correlacionado. Então, o tempo é bastante diverso dentro da perspectiva da ancestralidade. Porque, por exemplo,
o tempo dos mortos, que é o tempo dos antepassados, ele coabita o tempo dos viventes. Não só coabita, como é ele que dá a regra, quer dizer, é o morto que dá a regra para o vivo. O vivo faz parte do grande, maior conjunto, que é a categoria dos mortos. Esse morto, no entanto, não é um agente passivo, se eu quisesse ainda usar a palavra história, né? Não é um agente passivo da história. Esse morto é um agente ativo da ancestralidade. Ou seja, ele não funciona para mim, o antepassado, apenas como um símbolo, como uma referência, como um modelo social, político do passado, ao qual eu tenho que referendar, de olhar para ver como que se organizaram e atualizar para ver como a gente se organiza agora. Não apenas como mero modelo, é uma relação mais dinâmica. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui em Taparica, uma ilha que tem aqui em frente de Salvador, eu aponto aqui, né? Eu apontei para cá, mas como já fui professor de geografia, eu estou apontando para o continente. Na verdade, é para lá, Itaparica, né? Para o lado de cá. Então, você tem o culto dos Babá-Eguns, que é o culto de ancestralidade mais antigo que a gente tem notícia por aqui, que cultua justamente os antepassados, pessoas que morreram, pessoas que foram importantes para a sua comunidade e que voltam na condição de antepassado, na condição de Egungun, de espírito que já morreu e que está vivo ainda na comunidade, graças ao culto que recebem. E aí, quando esses espíritos voltam, é uma coisa absolutamente linda, encantadora e amedrontadora também, devo dizer. Eu acho mais encantadora do que amedrontadora, mas dá um certo medinho, sim. Eles voltam, e o que eles fazem? Eles dizem para a comunidade, olha, dizem para as pessoas, dizem lá, por exemplo, lá, Jonatas, o que você fez com a menina, Jonatas? Você não contou para ninguém o que você fez para a menina, sacou? Você não falou para ninguém, só a menina e você sabe. Mas ele volta e diz, o que você está fazendo com a menina não está certo não, Jonatas. Apruma a sua cabeça, velho, porque assim não vai rolar. Se liga. Estou dando um exemplo hipotético, viu, Jonatas? Não me leve a mal, não. Ou seja, o que eu quero dizer é que o ancestral volta para sustentar a regra moral daquela comunidade. Ou seja, ele interfere diretamente nos acontecimentos daquele grupo, tanto do ponto de vista da ação individual, quanto e principalmente da organização comunitária daquele grupo. Ou seja, esse antepassado não está no passado. Esse antepassado, aliás, só faz sentido no presente. Então, ele é um vivente com outra hierarquização entre os viventes, porque já é elevado à categoria de antepassado. Outra coisa é o ancestral, né? Porque o ancestral quem é? É o antepassado divinizado. Não sei se me faço claro. Ó, o esquema é muito simples. Eu sou um vivente aqui, eu morro. Quando eu morrer, eu vou ser um Egum, como todas as pessoas aqui dentro da cosmovisão iorubá. Eu viro um Egum. Agora, se eu fui uma pessoa importante para a minha comunidade, se a minha comunidade mantém a memória sobre mim, eu vou ser um Egungun. Ou seja, eu vou ser um antepassado que dobra a sua existência na memória da comunidade. Então, eu continuo existindo para a minha comunidade. E aí eu passo a ser, ou posso passar a ser, um antepassado. Ou seja, alguém que já viveu entre a comunidade, que por ter prestado serviços relevantes a ela, é mantido pela própria comunidade a partir da memória, a partir do culto, a partir da lembrança, a partir do código. Eu permaneço na comunidade como antepassado. Mas eu posso ser um antepassado que, como antepassado, continue realizando coisas extraordinárias para a minha comunidade. E posso chegar, inclusive, a ser um ancestral, como, por exemplo, Xangô, Ogum, Yansan, Oxalá, etc. Então, eu teria essa relação entre vivente, Egum, Egungun, antepassado e ancestral. E aí, repare, muda tudo que a gente entendeu por tradição. Então, o que é a tradição? A tradição é exatamente a atualização no momento presente, no momento do agora. E aí eu devo dizer para você, qual é o tempo negro-africano? É o tempo do agora. Não tem passado, não tem futuro. Só tem presente. É sempre o tempo do agora. É o único tempo que realmente existe. Isso particularmente para as culturas Banto,
os Bakongo, assim, as culturas bantus ali no Moçambique e ali em Angola. Para mais que isso eu não sei dizer por incompetência. Mas me parece que é para o grupo como um todo. O tempo é o tempo do presente, é o tempo do agora. E nesse sentido, a tradição é um conhecimento ancestral atualizado através dos ritos para responder aos conflitos da contemporaneidade. Ou seja, é uma tecnologia de memória, o tempo inteiro atualizada no consciente e inconsciente coletivo do grupo, que é manejado de acordo com necessidades de responder desafios e problemas. Então, é assim que a categoria de ancestralidade assume o lugar da categoria de história e correlaciona tempo e espaço de uma maneira muito específica. Eu não falei do espaço agora, falei só do tempo. Posso falar do espaço daqui a pouco, se vocês desejarem. E desloca, bem como a capoeira faz um deslocamento da própria categoria tradição, porque agora já não vai existir mais folclore, cultura erudita, cultura popular, isso já não faz o menor sentido. É um todo, sendo agora. E essa memória, e esse saber, e essa prática é manejada para responder, como eu disse, aos desafios e aos problemas que se impõem no tempo presente. E aí, terminando, você falava, uma criança pode ser um ancestral? Veja, vocês já estudaram o cosmograma Bakongo. Então, lembra aqui do cosmograma Bakongo, da roda Banto. Então, você tem, eu estou fazendo aqui, né, o desenho, na mão, você tem o cosmograma, e você tem aqui, ó, a linha, não sei se eu consigo me fazer ver direitinho, você tem a linha da Calunga. A Calunga liga exatamente a criança aqui em Cala com o ancião aqui em Luvemba. Então, a linha da Calunga é exatamente a linha que interliga a criança e o ancião. Ou seja, o tempo inteiro, qualquer um deles pode ser ancestral. E essa discussão que o Cobrinha faz o tempo inteiro, que eu tenho acompanhado ele nesse raciocínio, que vem lá do Foucault. Nesse sentido, a criança é mais ancestral do que o ancião. Por quê? Porque ela está plena de vida. Ela é resultado direto dos ancestrais, dos antepassados. Então, ela já chega plena de vida e vai perdendo a vida na medida em que a trajetória do sol da sua vida vai se esvaindo. Ou seja, o que eu quero dizer é que, a bem da verdade, a relação de ancestralidade, ela é o tempo inteiro permeada por outras relações. Por exemplo, a relação entre geração, criança, ancião. E também a relação na vertical entre vivo e morto. Mas também podia ser relação entre consciente e inconsciente. Mas também podia ser a relação entre preto e branco, entre homem e mulher, e aí vai. Não confundi mais, Jonatas, ou se escureci ou clareei alguma coisa. Não, perfeito, professor. Valeu. Deu várias ideias aqui, vários outros gatilhos para outras pesquisas, mas deu para compreender sim. Eu acho que Tabata ia dizer alguma coisa antes, que tinha aberto o microfone. São muitas vozes masculinas aqui, né? Eu queria abusar um pouco do Duda, se ele permitir. Bora. Eu assisti uma mesa com o professor Severino em Goiânia, e você estava também, e eu achei tão interessante que ele estava falando sobre o Ubuntu como reflexão e tal, e ele traz um pensamento no mundo pós-pandemia, e eu queria saber de você, professor, porque ele fala assim, vai haver uma necessidade de reconstrução de uma normalidade. E assim, e ele fala assim que também a única alternativa é reescrever uma nova narrativa de pensar o mundo. E também ele fala sobre o risco de não vivermos o nosso tempo.
E sobre a sua experiência, assim, nas manifestações afros, assim, tanto candomblé como capoeira, como que você vê isso, nessa reconstrução de um mundo, se a gente consegue, talvez, reconstruir uma normalidade, o que seria uma normalidade, e como que a gente pode fazer isso enquanto comunidade? E tentar fazer isso dar certo, de certa forma, né? Massa. Então, Tabata, eu queria, desses vários pontos que você elencou aí da exposição sempre muito brilhante do Severino, eu queria pegar isso que ele chamou do risco de não viver o próprio tempo, né? O raciocínio dele é absolutamente provocativo, porque ele diz que, finalmente, o mundo do norte está experimentando o que é a condição de viver africanamente, né? Ou seja, de viver isoladamente, de viver com sistemas de saúde colapsando, de viver o risco da morte iminente todos os dias, o tempo inteiro. E aí a pergunta que ele fazia, se isso ia gerar algum tipo de solidariedade para com os outros, né? Tanto aqui da América Latina quanto com a África, ou se isso ia gerar ainda mais exclusão. Eu não tenho a menor dúvida, eu tenho visto aí os intelectuais falando, alguns são absolutamente otimistas, achando que a gente vai, por conta da pandemia, reinaugurar novos modos de relacionamento social e político no mundo, baseado na solidariedade, na cooperação, etc. Mas eu prefiro enxergar as coisas como elas estão acontecendo, não é isso que eu estou vendo, né? Eu estou vendo a hegemonia de produção dos respiradores, eu estou vendo um respirador que custava R$300, custando 5 mil. Né? Eu estou vendo que o sistema privado não quer ceder leitos para o sistema público de saúde, para poder preservar sua margem de lucro, não para preservar a vida. Eu estou vendo os desgovernos dos Estados Unidos e do Brasil dando ênfase a interesses muito minoritários de empresários, em detrimento de... Não estou nem falando da população, porque eles não veem população, né? Em detrimento, inclusive, de outros segmentos de mercado, inclusive. Eu estou vendo a devastação aí do nosso meio ambiente aqui. Lá eles já devastaram um deles, em nome dessa genocida política monetária, né, mesmo. Então, assim, eu não tenho nenhuma esperança de que a ordem mundial vai mudar por conta da pandemia. Eu vejo a Europa com esse projeto estratosférico, né, de euros para se reconstituir, e tenho visto muito pouca discussão em relação a como se reconstituir o nosso lado de cá, né, a outra face do mundo aqui. Então, pensando nisso, eu não acompanho aqueles que são otimistas em relação a essa nova ordem mundial. O que eu acho muito interessante é assim, esse risco de não viver o próprio tempo implica, para mim, como eu entendi o Severino, e estou tentando entendê-lo, até de maneira mais detida, né, mais calma, assim, mais sistemática, a gente está num momento histórico onde o legado da cultura africana e da cultura ameríndia, e eu vou aqui me restringir à cultura africana, tem efetivamente a chance de produzir uma narrativa porque tem sido vilipendiada a vida inteira, por isso que agora acomete o mundo inteiro. Ou seja, essas faltas, essas lacunas, né, essas carências sociais que o Norte agora experimenta, nós experimentamos há séculos, por conta do Norte mesmo, inclusive. No entanto, a gente não perdeu a pujança das soluções comunitárias e criativas. Eu acho que ainda está para ser respondido, por exemplo, por que a Covid não destruiu a África. Como é que a África, sem recurso financeiro, sem sistema de saúde forte, é um sistema absolutamente falido,
a da saúde convencional, né, a da saúde ocidentalizada, e como é que a África conseguiu escapar, em larga medida, de um colapso populacional com a Covid. Eu acho que é uma pergunta a ser respondida ainda, que talvez ainda não tenha merecido os esforços necessários. Mas, enfim, para voltar aqui para a sua questão. A África, tendo sido vilipendiada ao longo dos séculos, né, por toda sorte de ataque monetário, político, financeiro, ecológico, etc., ela soube preservar ainda, em larga medida, soluções comunitárias e nesse sentido, uma originalidade porque em diálogo direto com seu território, com sua população, com seu lugar. Então, de modos de vida ubuntuizados, ou seja, de se entender como uma coletividade que sobrecodifica as ações individuais, né, em larga medida. Então, correr o risco de não viver o próprio tempo é correr o risco de não fazer essa prática histórica se tornar uma narrativa política no mundo. E isso, obviamente, depende das correlações de forças que a gente sabe ou não sabe travar. E é uma discussão sempre muito difícil, porque a gente não tem os meios, por exemplo, monetários e midiáticos para isso. No entanto, nunca tivemos melhor ocasião e oportunidade de fazer essa narrativa baseada em experiência se tornar, para usar essa expressão, molar, ou seja, para transcender seu território de origem e atuação, para se tornar agora ela um modelo de narrativa para o mundo inteiro que nos serviria muito, porque efetivamente nos dá soluções ecológicas, particularmente ecológicas, sociais, do ponto de vista da organização civil, e políticas, pelo menos do ponto de vista do ideal político. O que eu devo advertir a vocês, eu não tomaria hoje quase nenhum regime político estatal africano como modelo para nada, né? Não gosto do que ali se estabeleceu como modelo de Estado, mas eu estou pensando as relações políticas desde o seio da comunidade civil, particularmente aquilo que na sociedade civil é atravessada pelos etos comunitários, né? Sempre, sempre, sempre em conflito com o ethos estatal nas sociedades africanas. Então, assim, eu acho que tem uma máxima, ou a gente vai ser criativo nesse tempo da academia, da pandemia, ou a gente vai morrer. Então, a criatividade se impõe como condição de existência, não é uma opção a mais. A ciência não nos assistiu, a política de Estado não nos assistiu, a economia não nos assiste. Então, parece que a gente está órfão de utopias, de perspectivas, está órfão de futuro, né, que era uma das expressões do Severino Nguyen. Como é que se sai disso? Ele dizia, criando a nossa própria narrativa, né, e criar a nossa própria narrativa é não colocar o Ocidente como referência do nosso discurso, que não pode ser meramente reativo ao Ocidente, ou seja, sair dessa armadilha, que é sempre fazer a crítica a esse outro ocidentalizado, eurocentrado, né, norte-centrado. Então, sair dessa perspectiva de só fazer críticas a eles, ou seja, assumir o protagonismo de uma narrativa da construção do mundo, de novo, né, e esse mundo não como uma ideação da cabeça do Severino Nguyen, mas esse mundo como a visibilização, valoração e transcendência daquele território específico para um território mais abrangente, dos muitos modos africanos comunitários que se soube produzir lá antes da invasão europeia e depois da colonização. Então, me parece que é isso, Tabata, que a maneira de enfrentar o mundo pós-pandemia é exatamente a gente ter a coragem de criar a nossa própria narrativa sem ficar na armadilha de sempre, sempre, sempre referenciar o outro, seja como quem segue esse outro é o Ocidente, seja como quem meramente o critica. É assumir uma postura, uma atitude
de criação, né? De sermos criativos. É um pouco como na roda de capoeira, né? Então, acho que é para isso que vocês que jogam capoeira muito melhor do que um montão de gente, eu nem vou me colocar aqui, né? E todo mundo aqui, os seus filhos, quando nascem, já jogam mais capoeira que eu. Então, enfim. Mas mas é como na capoeira, quer dizer, você treina exatamente muito com esse outro para poder fazer o seu próprio jogo, que todas vocês e todos vocês sabem, se você ficar jogando o jogo do outro, você vai se dar mal, obviamente, né? Então, é a capacidade de jogar o próprio jogo. E quando você estiver jogando com alguém que também joga o seu próprio jogo, em geral isso acontece com os jogos dos mestres, né? Ou lá dos contramestres, mas também pode acontecer, e acontece também com os discípulos mais novos, até pode acontecer, mas quem tem mais experiência, em geral, consegue jogar o seu próprio jogo de maneira mais autônoma. Quando, então, você tem dois jogos autônomos em relação, aí é lindo de se ver, porque daí isso que eu estou chamando o tempo inteiro aqui de conflito e negociação. Quando a negociação se torna uma beleza, e não o elimínio do outro, né? Não a eliminação do outro, mas alguma coisa que todo mundo que está vendo, participando, assistindo, ou tocando para que aquela dança aconteça, está aprendendo horrores com aquele jogo de autonomia. A gente ainda não está jogando o nosso jogo de autonomia, por isso que a gente está com risco de não viver o nosso próprio tempo. O desafio todo é esse, é produzir essa autonomia. Como, querida, eu não sei, assim, exatamente qual é o caminho, né? Estou tentando traçar diretrizes, porque a correlação de força, por exemplo, com capital é enorme. Agora a pergunta é essa: será que a gente tem que estabelecer o capital como referência nessa disputa de forças? Por exemplo, né? Será que a gente não teria outras maneiras de produção econômica, né, como a economia solidária, por exemplo, ou como aquelas práticas comunitárias tradicionais ameríndias e negro-africanas? Eu estava lá na casa do Moçambique, do Severino Nguyen, em Moçambique. Em algum momento ele me levou para conhecer uma residência que ele tem afastado da capital lá de Maputo, mais para o interior, e eu fiquei impressionado com o que eu vi no interior, né? Não tinha moeda, não tinha circulação de moeda, era serviços. As pessoas vivem uma vida inteira sem conhecer o metical, né, que é a moeda de lá. Vive de outra maneira, quer dizer, vive uma vida inteira e há muito tempo sem ter como referência o sistema monetário do capital moeda, do capital dinheiro. Enfim, acho que a gente tem que aprofundar esses temas para dentro, inclusive da nossa roda de dentro, para poder jogar melhor na roda de fora. Entendi. Obrigada, Duda. Duda estava falando agora, eu fiquei pensando, estava falando da... Na verdade, ao longo da sua fala, eu fui fazendo várias substituições aqui num jogo de deslocamento. E eu vou só mencionar, eu acho que fica para conversas nossas em outros momentos, mas que me deu muito a pensar. Primeiro, quando você falava de ética, nas questões lá atrás, eu fiquei substituindo na sua fala toda vez que você dizia o conceito ética pelo conceito ancestralidade. E me parece que funcionou. Então, nesse sentido, não é dizer que a ancestralidade é uma ética, e não é a categoria ancestralidade que pode ser colocada na categoria ética, mas eu estou pensando que toda uma grande área da produção filosófica, desde os antigos, que a gente chama de ética, poderia ser igualmente substituída por uma outra grande área que seja ancestralidade, né? E aí pensar dentro da ancestralidade como grande área, os diversos modos de ancestralidade. Me pareceu que cabe tal e qual, né? Quer dizer, talvez se a nossa tradição não fosse grego, a gente, em vez de falar de ética e política, a gente falaria de ancestralidade e alguma outra coisa que a gente pudesse colocar no lugar da política, inclusive com essa interface que existe entre a ancestralidade e o conjunto da polis. Ou talvez fosse só a ancestralidade dando conta desses dois lados da ética e da política, né? E a outra coisa foi agora, nessa última resposta à Tabata, eu fui imaginando que você está falando da saída dos povos, sobretudo dos povos
mais oprimidos do mundo da pandemia, ou se você estava falando do início da escravidão. Quer dizer, é a mesma roda, é incrível, assim, porque diante de uma desgraça que não era minha e que me acometeu, como é que eu lido em criar um outro mundo, uma outra perspectiva, colocando os pés firmes no meu fundamento, que não é o fundamento do outro, porque eu estou sendo arrancado do estado de coisas que estava antes. Quer dizer, me pareceu que é um repeteco do ciclo histórico, claro que com outra grandeza, com outra... não vou comparar, ser leviano de comparar a pandemia à escravidão, né? Mas em termos de... a estrutura me parece que serve, né? Quer dizer, como foi necessário inventar, por exemplo, a capoeira como forma de resistência ao arrancamento que um povo estava sofrendo do seu próprio ethos, da sua própria... Aliás, até para vincular com a minha provocação anterior, tendo sido arrancado do seu próprio ethos, teve que se agarrar à sua ancestralidade para produzir uma nova forma de ver o mundo, por exemplo, com a capoeira, e nesse sentido ser ao mesmo tempo resistência, mas não a resistência que quer impedir a mudança, porque a mudança está dada, né? Resistência de me manter fiel à minha ancestralidade nesse novo chão que está sendo, e no qual eu estou sendo desembarcado agora, e que eu ainda não sei qual é, né? A gente está nesse sentido, de novo, não sei se é exatamente a deriva, não sei se tem um comandante nessa nau, mas se tem, a gente não sabe para onde ele está nos levando, né? E a gente tem que estar... acho que essas categorias todas nos ajudam a saber para onde ir, enfim. Mas são reflexões aí, comentários para muito mais do que hora, e a gente não tem tanto tempo assim. Não há dúvida, Daniel, não há dúvida, Daniel. Muito embora... Eu já te falei que você é um grande capoeirista ou não? Você falou, mas eu não vi nada disso, não. Por essas e outras que você falou agora. Posso fazer 2 comentários a respeito disso, muito rapidinho? A palavra é sua, é convidado aqui. Eu vinha uma vez do Quilombo, lá do Tenondê, para cá, para Salvador, vindo de um dos eventos que a gente fez lá, e eu estava trazendo de carona comigo um monte de gente que nem cabia no carro, né? Era tudo capoeirista, então daí coube. E a gente tinha medo de ser parado pelos policiais e tal, mas, sei lá, alguém era mais mandigueiro que os outros, ninguém nos parou o tempo inteiro. E uma dessas pessoas era o Joab, mestre Joab, lá da Zona da Mata, no Recife. E aí a gente estava conversando e tal, tava a Rejane, tava a Silvinha, tava a Momaê, a filha dela. Cara, era gente pra caramba, que não cabia lá no meu carro, mas estava todo mundo, né? E aí, conversando com todo mundo e tal, com o Joab, alguém falou, acho que eu falei, ou alguém falou, né? Não sei o que era, Aí o Joab, que eu acho que vocês conhecem, ou vão conhecer, Joab, que é um mestre de capoeira incrível, um goleiro, ele, quando alguém falecer, ele dá um grito, ele fala, ele dá um grito, assim, ele tem uma voz rouca, de caboclo, de maracatu, né? E aí, acho que foi, ele falou, tudo é. Eu sei que a gente estava saindo lá ainda, estava lá perto de Valença. A gente veio de Valença até aqui Salvador, sem parar de falar no tal do é. E quando chegou aqui, o povo, a Helena estava também, a companheira dele, o povo foi começar a cuidar de comida, e a gente, eu não sei se era uma manha para não cozinhar também, mas a gente continuou falando do é. A gente comeu falando do é, o povo foi dormir, eles iam viajar de manhã, quando a gente viu, a gente estava ainda falando do é. O que eu quero falar disso? A ideia é de que tudo tudo, não tem lá atrás e lá na frente. Então, está tudo agora acontecendo.
Então, quando você faz essa volta aí, pandemia e escravidão, eu acho que é isso mesmo. E é numa outra perspectiva, eu acho, numa potência diferente daquilo do eterno retorno lá do Nietzsche, né? Então, é de outra maneira, me parece que é mais, enfim, que é mais simples, e ao mesmo tempo, talvez por isso mesmo, de uma complexidade incrível. Eu estava pensando, por exemplo, que o eterno retorno do Nietzsche é a nossa volta do mundo na capoeira, é dar a volta ao mundo. E aí, velho, tem uma coisa que, assim, eu às vezes não me permito, mas você meio que insiste em insistir que eu vá para essa direção, mas às vezes eu tenho um certo temor de pensar a ancestralidade na potência que ela tem. E a potência que ela tem não é exatamente dizer, isso várias vezes me ocorre, por exemplo, eu dizendo que ela desloca a noção de tempo e espaço, ou que dela deambula uma ética. Né? Você estava dizendo aí, não, ela é uma grande área já, ela é uma, nesse sentido, ela é uma ética, não tem uma ética. E nesse sentido do tudo cabe na ancestralidade. Eu fico morrendo de medo de reduzir o mundo inteiro a uma categoria só. Mas parece que essa categoria só está em todas as coisas diversas que existem no mundo, né? O que seria uma loucura. Seria aquilo que todo mundo um dia tentou, pelo menos na filosofia, traduzir como unidade na multiplicidade. Parece que a gente chegou nisso, e não pelo esforço do pensamento de um conjunto de pensadores, mas só por finalmente tirar a venda dos olhos e enxergar uma cultura que vive isso há milênios. Mas, enfim, isso é um efeito de capoeira da porra. Gente, mais alguém, antes da gente caminhar para o encerramento? Tabata, Aí, quer? ó o que dá a falar nisso, ó. Daí todo mundo, tá vendo? Todo mundo fala, esses caras enlouqueceram de vez, por que a gente está aqui gastando nosso tempo de quinta-feira à noite para escutar maluco, né? Não, tá sendo ótimo, mas vamos já caminhar para o final. Se alguém tiver mais alguma colocação aí, a última, para a gente agradecer e a gente ir se despedindo, tá bom? Para a gente não tomar mais tempo também dos professores aí. Duda, quer dizer alguma coisa também de fechamento? Só quero mesmo expressar aqui gratidão, super gratidão. Me parece que esse é também um dos modos de se jogar capoeira, né? E já que a gente não está podendo se encontrar muito fisicamente, ainda dá para usar essas plataformas virtuais como pretexto para a gente se movimentar, né, permanentemente. E aí uma coisa que eu aprendi já faz bastante tempo, não dá mais para acreditar numa palavra que não tenha corpo, e talvez vice-versa também. Um corpo que, apesar de movimento, não produz as suas frases, né, não produz o seu próprio enunciado, talvez hoje seja menos crível. E aí que eu acompanho a lição dos grandes mestres aí da capoeira, né? A diferença entre jogador de capoeira e capoeirista. Então, me parece que vocês estão fazendo isso de maneira magistral. Super parabéns pelo que o coletivo faz. Me sinto lisonjeado de entrar nessa lista que vocês anunciaram logo no início, que tem Mestra Janja, que tem Sara Machado, grande amiga, que tem Mestre Cobra Mansa, que tem Mestre Pastinha, eu não sei se vocês falaram Renato Nogueira ou Luiz Renato, mas se for o mestre Luiz Renato também, outro mestre, o próprio Nogueira, que é capoeirista, enfim, me sinto super lisonjeado de ter feito parte aí dessa lista aí de bambas, e eu aqui na minha condição de discípulo sou aquele que aprende. Muito agradecido. O Noval teve, na quarta passada, bateu um papo legal com a gente. Foi legal também. Mas, meu vizinho agora, o Negão tá morando aqui perto. Vai me trazer uma muqueca de shiitake amanhã. Espero, porque já não tem mais comida nessa casa.
Pô, eu tô super agradecido, assim, pô, toda vez que eu escuto o Duda e vocês e os mestres, as mestras, eu vejo o tamanho da bagagem, né, assim, que tá, né, crescendo, né, de repertório pra gente. A gente pegou essa bagagem e vai caminhar com ela, e a gente está num cabo de guerra muito louco, né, essa coisa que às vezes a gente é empurrada com essa realidade doida, né, empurrada, às vezes a gente não tem opção, né, e é empurrado para vários caminhos outros que não os que a gente quer traçar, e essa bagagem ajuda muito, né, a poética dela, né, tem uma força muito grande. Eu estava vendo o Congresso em Urubanto, você lá com o Tiganai, com o Luiz Rufino. Nossa, aquilo ali é muito foda, velho. Traduzir e deixar para a gente daquela forma ali, a gente se treme todo, assim, fica, pô, que massa. Você entra, né? É uma potência, né? Para a gente se preparar para transformar essa realidade em outros mundos possíveis, né? Então, assim, só agradecer demais esse momento e que venham outros, né? Lindo, lindo mesmo, assim. Valeu, obrigado. Ô, Geizinho, devo dizer que você, para mim, faz uma síntese criativa do que a gente falou agora. Eu daria um nome para isso. Eu estava achando que o nome dessa conversa era conflito e negociação, né? Porque não sei por que voltou várias vezes na minha cabeça essa expressão. Mas acho que você fez a melhor síntese, falando de uma poética da ancestralidade. Puta filósofo capoeirista você, hein? Além de super capoeirista, filósofo também. Matou a pau, valeu. Gente, então vou só agradecer o Duda por estar num dia aí tão cheio de coisa e logo de manhã eu mandei uma mensagem para ele confirmou que estaria aqui com a gente no meio dessa correria, uma correria que não sai do lugar, mas a gente não sai de casa e nunca foi tão corrido assim, né? E agradecer todo mundo que esteve aqui. Eu fiz aqui o cabeçalho de abertura, assim, mas explicitar que é Tabata que toca as atividades todas do coletivo, que é a liderança nossa aqui. Então, Tabata, acho que cabe mais a você fazer esse fechamento e a gente se despedir. Eu realmente só tenho a agradecer todos os alunos, as alunas, né, esse prontificado a estar e fazer acontecer. O professor Daniel também, e o professor Eduardo, por se disponibilizar, estar conosco e tá falando, tá discutindo. Eu acho que só dá mais gás para a gente poder entender melhor, poder estudar mais, poder discutir mais. Nós somos novos, né? Nós somos todos alunos aqui, tanto de capoeira, não tem nenhum mestre, nenhuma mestra de capoeira aqui, nós somos aprendizes dessa roda pequena e aprendendo também a gingar na roda grande. Então, a gente está aqui para aprender com os mestres da vida, que são vocês, os pensadores aí. E esse espaço que vocês dão para dialogar com a gente, eu acho tão importante, porque é isso que a gente tem se disposto a dialogar, né? A academia com a comunidade. E enquanto isso acontecer para mim, eu acho que a gente está no caminho certo. Né, a gente poder fazer esse diálogo, a gente poder fazer esse entendimento, poder levar o legado dos nossos mestres para frente, porque é assim que eles entendem capoeira, é assim que eles pensam capoeira, e aqui a gente está para reproduzir conhecimento. Sou muito grata, e é isso. Muito obrigado, boa noite, espero que encontrar vocês em breve, pessoalmente. E gratidão. Ouvi dizer que vai rolar um berimbau para fechar a roda, parece que é a melhor maneira de fazer.
Toda vez que eu dou um passo, toda vez que eu dou um passo, ai meu Deus, o mundo sai do lugar. O mundo fica pequeno, mas eu caminhar, camaradinha, água de beber. Valeu, galera. Boa noite. Até a próxima quarta. Obrigado, Valeu. gente. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Duda. Boa noite, Valeu, gente. galera. Beijo, Obrigado, gente. beijo. Vida longa aí pro coletivo, viu? Saúde para todas, para todos.